Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas quando você orar, disse Jesus, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Pois no versículo 10 Jesus diz: venha o teu reino e seja feita o quê? A tua vontade. Assim na terra como nos céus. Então, gente, eu fico muito agradecido pelo privilégio de estar com os irmãos nós tarde. Eu me sinto muito honrado de poder falar com vocês hoje de manhã, e especialmente porque estamos falando do nosso Senhor. E é bom que Ele está aqui. Amém. Ele não é uma força, um sentimento, não é uma perspectiva religiosa, Ele está aqui. Ele enche todo este lugar. E é um privilégio falar nele, estando todos nós nele. Porque todos nós somos comprados pelo sangue de Jesus. E é o Espírito Santo que está em mim, que está em você, que também não é um poder místico, mas é uma pessoa, é um ser divino, é Deus, Ele está em mim, está em você. Ele vai nos comunicar as verdades que eu, com certeza, não vou poder partilhar, e que são necessidades que você tem, que Deus quer que você saiba, e que Ele vai ministrar no seu coração, nas entrelinhas, enquanto eu falo aqui. Porque Ele é Deus, e Ele distintamente vai falar a cada um de vocês enquanto estou falando. E há verdades que Ele vai falar que eu nem falei. Pode ter certeza, enquanto você ouve. Então hoje eu gostaria de falar, nós vamos falar sobre liderança, e de saída eu quero dizer, amados, que eu gostaria de partilhar um pouco da minha experiência com Deus, porque nós estamos falando de um tema que chama-se inspiração e oração. Então eu parto do princípio de que, na verdade, a única maneira correta de se conseguir fazer a obra de Deus é permitindo que esta obra seja inspirada em nós pelo Espírito Santo. Qualquer obra que não seja inspirada por Deus em nós, ela é humana, ela é carnal. E a grande maioria das obras que a gente vê aqui no Brasil, na América Latina e no mundo todo, chamada de evangélicas, na verdade são frutos de obra de homem. Por que eu digo isso? Porque quando a obra é de homem, ou seja, fruto da carne, é fruto da religiosidade, é fruto de um projeto humano, de uma missão humana, de uma busca humana, de realizações humanas, de projeções humanas, o seu fruto não é mudanças, mas é adequações. Mudanças ocorrem no nosso caráter, na nossa vida, e elas só são possíveis pelo poder e pela presença do Espírito Santo em nós. Adequações são aquilo que a maioria das pessoas fazem. Eu venho a uma igreja, eu gosto do louvor, eu me identifico com a liturgia, me identifico com aquele grupo, me identifico com aquele jeito de ser e passo a conviver naquele grupo, fazendo o que aquele grupo faz, repetindo aquelas ações, repetindo aquelas visões, sem ter mudança de caráter e de vida. E é por causa disso que o nosso país, as nossas cidades, o nosso estado, o nosso bairro, até as nossas famílias não veem a presença de Deus nas nossas ações. Porque na verdade nós estamos apenas repetindo conceitos evangélicos, mas não tendo experiência de transformação com Deus.
Então entendo, voltando lá, que é só possível fazer a obra de Deus quando movidos por Deus e quando Deus nos entrega a obra que Ele quer que a gente faça. Às vezes a obra que Ele quer que a gente faça não é a obra que a gente está fazendo. Então eu sou da opinião, pastor, que não adianta a gente sair em busca de modelos que estão dando certo em algumas igrejas, em alguns estados, em alguns países, e trazer esse modelo para a gente, quando esse modelo, na verdade, não serve para a nossa realidade, porque nossa realidade, Deus tem outros propósitos. Então, de imediato, eu já digo, não adianta buscar modelos, não adianta a gente copiar métodos, não adianta a gente aprender técnicas, porque, na verdade, tudo que nós precisamos já temos, que é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é quem nos dará a visão para a sua missão no lugar onde nós estamos plantados. O que mais uma liderança precisa é saber o que Deus quer fazer aqui. Só isso. E a intimidade com Deus vai gerar a inspiração. Porque Deus vai inspirar em você o que você deve fazer. Vamos a um exemplo. Alguns de vocês não sabem, mas eu tenho escrito esses últimos anos, e eu tenho 12 livros publicados, todos eles esgotados porque eu vou explicar por quê. E, na verdade, todos os livros que eu escrevo eu dou. E a minha esposa diz assim, é um escritor atípico, né? Porque não ganha nada. Mas no mundo evangélico, você já percebeu que ninguém dá nada de graça? Todo mundo vende. E de repente tem um pastor lá de Jaraguá do Sul, de Santa Catarina, que dá. Mas por que eu faço isso? Porque Deus colocou no meu coração, disse, não vai vender nenhum livro, não. Fala, tá bom, Senhor, eu não vendo nenhum livro para editora, nada disso. O que eu faço é esperar no Senhor. Todas as publicações dos livros, e não é barato, e são grandes lotes, e saem, e são espalhados, e eu nem sei aonde, vai para o norte do Brasil, sul do Brasil, vai para o sudeste, vai para o nordeste. Como é que são produzidos? É simples. Eu escrevo, terminei, que nem agora terminei Imortal, que vai ser publicado no final de mês. É sobre a vida depois da morte. E tem testemunhos de ovelhas nossas que morreram e ressuscitaram. Então fala sobre o céu, o inferno, vai falar sobre fantasmas. É um livro escrito para não cristãos, para evangelismo, mas ele traz grandes verdades teológicas dentro. Né? O céu vai ter ruas de ouro nessas questões. Então, é um livro de 350 páginas. Falei, Senhor, e agora? Terminei. Ele disse, pode publicar. Vai publicar? Como? Já veio um nome para mim. Manda um WhatsApp para fulano de tal, lá no Rio Grande do Sul. Fulano de tal tem um livro que chama-se assim, Deus colocou no meu coração, para publicar, custa tanto. Imediata mensagem. Pode mandar fazer, pastor, eu vou pagar. O anterior, que foi o blackout, o pastor tem um blackout? Para pastores, o pastor tem o Elias. Tá. Então Elias também foi a mesma coisa. O blackout, por exemplo, é o livro que a revisora e depois a revisora e depois uma outra pessoa disse para mim, pastor, esse livro vai vender para caramba. Vai vender mesmo. Pelo conteúdo. Falei, então pelo menos um deles a gente põe na editora aí, ganhar um dinheirinho, né? Deus falou assim, não, você vai dar? Eu falei, tá bom, Senhor, vai dar. Então tá pronto, falta só. Estava no Rio Grande do Sul, numa conferência das nossas congregações,
Chegou um irmão batendo nas minhas costas e disse: pastor, assim, eu tenho uma oferta para te fazer 10 mil reais. Daí na hora o Espírito Santo falou assim comigo: legal. Falei: amém, pode depositar então, irmão. O que eu trouxe agora, que é uma ficção, o Carmelo. O Carmelo estava pronto, é uma ficção que fala sobre anjos e demônios. E pensei, então, bom, já sei, senhor, é para dar mesmo, então o senhor vai me dar isso. Falei: como é que vai ser? Quando estava pronto, capa pronta, a editora já aprovou a impressão, o boneco já tinha sido feito, diagramado, pronto, tá do jeito que o pastor recebeu. Recebo, agora tem que fazer o contrato, fazer o livro. E agora, senhor, como eu vou pagar? Daí na hora, convida fulano de tal. Liguei para uma pessoa, falei: vamos almoçar juntos? O irmão disse: sim, pastor, vamos almoçar juntos. Estou até com o horário livre, sentados ali na mesa, e o Espírito Santo falou: falar para ele do projeto. Falei: não tem um livro assim para publicar, é para um público mais jovem, sobre guerra espiritual, anjos, demônios, uma história baseada em Elias. Aí ele falou assim: pastor, quanto que é o projeto? O projeto fica, eu chutei para ele, vai ficar 5.200. Eu não pensei. Ele falou: tá bom, pastor, eu vou fazer uma oferta para esse valor aí. Na hora de fazer o contrato, fechar lá na editora, sentado com a moça responsável, ela disse: pastor, na verdade é o seguinte, como você é cliente já aqui, no teu livro vai ficar 8.200. E eu sentado ali com ela, falei: 8.200. Só tenho 5.200. Senhor, o que eu faço agora? Sentado na frente do WhatsApp. Trim! Olha a mensagem. Um médico que a gente conheceu, num contato só: pastor, eu queria fazer uma oferta para você. Você aceitaria? Irmão, quanto que é a oferta? 3.000 reais. Eu falei: irmão, você não vai acreditar, mas eu estou aqui, assim, posso contar com essa oferta? Sim, é sua. Então, eu tenho outras histórias para falar sobre os livros, mas essa é a verdade. E tem sido distribuídos para o Brasil inteiro. E nós temos tido respostas extraordinárias dos livros, porque eles têm salvado ministérios, eles têm salvado o casamento de pastores, eles têm salvado chamadas, têm estimulado pessoas a continuar na fé. Gente que eu não conheço, gente que eu recebi que eu recebi e-mail, mensagem. Eu não entendo, eu só sei de uma coisa: eu sento, escrevo e o Senhor faz o que Ele quer. Mas aí a questão é a inspiração. A inspiração é todo o projeto de Deus que diz: faça isso, faça aquilo. Porque quando a gente está conectado nessa relação com Deus, nós nos tornamos dependentes dEle e o fazemos por Ele e para Ele. E todo plano, todo projeto vem dEle. Ele inspira o projeto, portanto, Ele atende as nossas orações. Porque Deus só atende orações que Ele infla em nossos corações. Isso eu já aprendi. Quer ver um exemplo? Depois nós vamos voltar a Mateus. A história que eu gosto muito é de Elias. Elias é um dos profetas que eu assim mais admiro na Bíblia, porque eu me identifico com Elias, no sentido de que Elias era o cara mais humano possível. E quando eu estava escrevendo um livro sobre Elias, o presbítero, que é direcionado a pastores e lideranças, que já esgotou a 3ª edição, nós vamos tentar fazer uma 4ª agora. Eu estava escrevendo o capítulo sobre o pastor, o líder, o pastor, quando sobe ao culto, ele sobe como se fosse ao Carmelo, para desafiar o povo a abandonar os seus deuses e seguir o Senhor. Quando eu estava escrevendo aquela cena sobre o Carmelo, me veio a ideia, o conceito de fazer uma novela sobre a vida do profeta Elias. E foi muito interessante. Então eu escrevi
uma ficção baseada nele, e essa ficção ela tem servido de edificação para entender o mundo espiritual dos anjos e demônios à nossa volta. Eu acho que quantos líderes nós temos aqui, pastor? Na igreja? Que seja, por exemplo, se tiver um na mesma família, a gente conta. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui presente hoje? Não, ao todo. Ao todo? Nós temos aproximadamente 20, né? Então vou mandar 20 livros para o pastor Willis. Para cada. Amém? Bom, gente. 1 Reis, capítulo 17. Para entender esse conceito da inspiração e da oração, tá? 1 Reis 17. Olha o texto aqui que diz no versículo 1. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe. O que Elias disse para o rei Acabe? Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. O que Elias disse para o rei Acabe corre, não vai chover. E eu falo isso em nome do Senhor, pelo Senhor, e eu juro, e só vai chover quando eu mandar de novo. Os crentes acham que Elias tem um poder especial. Ele manda fazer, está feito, porque ele é o homem de Deus, ele é o ungidão. Ele é o cara. Ele é o escolhido. Na verdade, não é nada disso. O que Elias faz é reproduzir aquilo que Deus já falou a ele. Eu posso jurar em nome do Senhor que a minha palavra, enquanto eu não falar, não vai acontecer. É porque Deus já lá disse para ele, olha, você vai lá para o Acabe e diz para ele isso. Está entendendo? Então a inspiração vem de Deus para que a missão viesse. Tanto que se você olhar no capítulo 17, versículo 41, aliás, 1 Reis 17, 18, 41. Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias fez o quê? Subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Veja que ele disse para Acabe, vai chover. Daí que ele foi orar. Está entendendo? Aí que ele foi orar. Versículo 42. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. E aí sim, diz os textos seguintes que houve uma chuva extraordinária. Perceba que tudo que Elias fez foi reproduzir os movimentos que Deus já colocou no coração dele. Ele orou por aquilo que Deus mandou ele orar. Ele orou por aquilo que Deus já havia ordenado como missão. Então, eu quero trazer, amados, alguns testemunhos aqui da minha vida pessoal, para os irmãos entenderem que a oração que funciona é a oração que Deus mandou a gente orar, ou projetos que Ele mandou a gente realizar. Porque nós vemos Mateus capítulo 6, versículo 6, que Jesus diz: quando você orar, você entra em secreto. O secreto significa nessa intimidade, nesse relacionamento com Deus, que é o participar da vida de Deus e Deus participar da nossa vida. Não é reprodução de orações, é relacionamento. Quando estou em secreto e busco ao Pai, eu sei de uma coisa: Ele vai responder minhas orações, Ele vai me recompensar, porque estou na missão que Ele escolheu que eu estivesse. Então eu estimulo essa liderança, a este pastor, os pastores, que façam exatamente isso sempre. Qual é o próximo passo sempre? Porque Jesus disse o seguinte: nós somos como o vento. Os que nascem de novo são soprados pelo vento. Melhor assim.
Foi o que ele disse a Nicodemos. O vento vem, o vento vai. E você não sabe de onde ele vem, nem para onde vai, mesmo que a Dilma queira aprisionar o vento em algum lugar. Não dá. Ele disse: a tua manhã será diferente da noite, e o dia seguinte será diferente do dia anterior, porque você vai ser soprado pelo Senhor, e Ele vai te soprar especialmente em relação aos outros. Porque Deus nunca sopra uma missão em nós que envolvam prédios, que envolvam construções, que envolvam projetos focados na nossa projeção pessoal. Sempre os projetos de Deus na nossa vida são voltados para a gente. Sempre focando em pessoas, em suas necessidades. Por isso que eu só consigo cumprir a missão do Senhor se o amor do Senhor estiver em mim.